Olá, tudo bem? Vamos trabalhar então mais uma data comemorativa. Hoje vamos trabalhar uma data que é primordial para os estudantes, né? Nós vamos falar hoje sobre o Dia do Professor. Então, o dia 15 de outubro, né, é comemorado o Dia do Professor. Vamos então entender um pouco dessa data, né? Por que ela é tão especial. Então, o dia 15 de outubro é conhecido por ser o dia em que homenageia um profissional muito importante, o professor. Sua importância está em praticamente todas as instâncias da nossa vida, pois os professores acompanham-nos desde a infância. Então, em nossa alfabetização, durante o ensino fundamental, passando pela adolescência, né, e acompanhando o nosso desenvolvimento durante o ensino médio, até a transição para a vida adulta no ensino superior. Tá? Então, seja na graduação ou nos cursos de pós-graduação, a importância do professor em nossa sociedade é marcante. Tá? Apesar disso, muitas vezes não é o que se percebe no ambiente escolar e até mesmo na sociedade, além das precárias condições em que muitos professores têm de lecionar. Percebe-se também um ambiente hostil com violência, agressividade e tentativas de censura ao professor, né? Situação que tem se tornado comum em sala de aula. Então, eu ainda não dou aula, né, porque eu ainda não terminei a minha faculdade, né, mas eu acompanho as notícias e eu vejo muitos casos, né, de agressão a professores, desrespeitos, né. Nas escolas particulares a gente não vê tanto isso, né, mas nas escolas públicas a gente vê bastante porque existe um padrão na sociedade, né? A escola pública ela tem geralmente as crianças que não têm condições de pagar, né? Um colégio particular. Mas isso não quer dizer e não dá o direito das crianças serem agressivas, mal educadas ou desrespeitarem os professores, né? O que acontece em alguns lugares é que a precariedade da educação é muito grande, né? A sociedade em que essas crianças estão inseridas, né? Ela proporciona essa agressividade, né? Existe uma vulnerabilidade social muito grande, uma desassistência muito grande, né? Existe também um fator primordial que é a família, né? Porque quando a família é enganjada, participativa e, e não tem tantos problemas, né, desse convívio, essa criança, esse adolescente, ele tem um pouco mais de possibilidades e ele tem uma visão diferente do mundo, né? Porque uma criança que sai de um ambiente familiar que existe agressão entre pai e mãe, né, onde existe um desrespeito entre os adultos, ela acaba levando aquilo como um espelho de vida, né? Eu costumo sempre dizer, os pais são os filhos, são espelhos dos filhos, né? E criança é massinha de modelar na mão da gente. Então a gente tem que mostrar o que é certo e o que é errado, dar bons exemplos, né? Porque se eu der bons exemplos, não tem por que a minha filha ser, fazer ao contrário, né? Então, quando a gente mostra o que é bom e o que é certo, a probabilidade é de que a criança cresça sabendo o que é bom e o que é certo, né? Eu separei um videozinho que conta a história do professor, é bem legalzinho, tá? Eu vou colocar para vocês assistirem, tá bom? Como surgiu o Dia do Professor?
O dia 15 de outubro inicialmente entrou para a história da educação em 1827, quando Dom Pedro I, imperador do Brasil, baixou um decreto imperial que criou o ensino elementar no Brasil. Pelo decreto, todas as cidades, vilas e lugarejos deveriam ter suas escolas de primeiras letras. Esse decreto falava de bastante coisa: descentralização do ensino, o salário dos professores, as matérias básicas que todos os alunos deveriam aprender e até como os professores deveriam ser contratados. A ideia inovadora e revolucionária teria sido ótima, caso tivesse sido cumprida. Mas foi somente em 1947, 120 anos após o referido decreto, que ocorreu a primeira comemoração de um dia efetivamente dedicado ao professor. Começou em São Paulo, em uma pequena escola no número 1520 da Rua Augusta, onde existia o Ginásio Caetano de Campos, conhecido como Caetaninho. O longo período letivo do segundo semestre ia de 1º de junho a 15 de dezembro, com apenas 10 dias de férias em todo este período. 4 professores tiveram a ideia de organizar um dia de parada para evitar a estafa e também de congraçamento e análise de rumos para o restante do ano. O professor Salomão Becker sugeriu que o encontro se desse no dia 15 de outubro, data em que, na sua cidade natal, Piracicaba, professores e alunos traziam doces de casa para uma pequena confraternização. A sugestão foi aceita e a comemoração teve presença massiva, inclusive dos pais. A celebração, que se mostrou um sucesso, espalhou-se pela cidade e pelo país nos anos seguintes, até ser oficializada nacionalmente como feriado escolar pelo Decreto Federal 52.682, de 14 de outubro de 1963. O decreto definia a essência e razão do feriado. Abre aspas. Para comemorar condignamente o Dia do Professor, os estabelecimentos de ensino farão promover solenidades em que se enalteça a função do mestre na sociedade moderna, fazendo participar os alunos e as famílias. Fecha aspas. Por isso temos hoje o Dia do Professor no dia 15 de outubro. Sinceramente, não há palavras que possam expressar a extensão da nossa gratidão, pois o que vocês, professores, nos entregaram é de valor inestimável e um tesouro que jamais será tomado de nós. Pois quem poderá um dia nos roubar o conhecimento e a sabedoria gerada por ele? Então, quando não há palavras, pedimos que Deus lhe pague, pois somente Ele pode lhes retribuir à altura. Parabéns, professores!